Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Já me estragaram parte da apresentação. Nós íamos começar pela nossa biografia. Eu sou o Hugo. Eu sou a Filipa. Nós estamos aqui hoje para partilharmos um pouco as nossas experiências e de que forma é que as nossas ideias intervêm ou não nas vossas vidas e na vida da cidade. Bem, como já foi falado, nós estudamos no Porto, somos do Porto, e tivemos toda a nossa experiência curricular aqui. E depois fomos para Berlim, onde fomos ter já a nossa experiência a nível profissional, onde tivemos contacto com esta cidade maravilhosa que realmente tem uma energia criativa muito grande. Um pouco por causa do saudosismo de Portugal e de queremos também construir as nossas próprias ideias, regressamos ao Porto, onde quisemos avançar, experimentar as nossas ideias e formar a nossa própria ateliê criativo, por assim dizer. Sim, uma das coisas muito curiosas que nós nos apercebemos quando regressamos ao Porto é exatamente o facto de que encontramos um Porto diferente, não só pela experiência que tivemos de vida ao imigrarmos, podemos dizer, como tantas outras pessoas que neste momento se encontram nessa situação, mas muito porque, e a experiência profissional que passamos lá fora, obviamente, mas muito porque encontramos um Porto diferente, um Porto que estava muito e cada vez mais ligado ao turismo. Não é mentira nenhuma, toda a gente sabe que desde 2005, quando a Ryanair passa a aterrar no aeroporto do Porto, que o turismo cresceu consideravelmente e de alguma maneira a cidade se ressentiu ou se foi transformando e adaptando a essa condição. Muito curioso porque nós regressamos, não é? Obviamente, podia ser de carro, mas viemos de avião, e ao aterrarmos no Porto, não somos distinguidos por sermos de cá ou não sermos, passa-nos imediatamente um guia turístico para a mão. É quase, nem perguntam, fala português, não fala, não interessa, é um guia turístico multilíngua para que se perceba, para que não se perca no Porto. E é muito curioso porque isto levou-nos a estudar um mapa. Nós, como arquitetos, já tínhamos estudado bastante a cidade e conhecemos vários sítios, porque fomos quase obrigados a ir conhecê-los por desafios na universidade. Mas o que é engraçado é que este guia fala das coisas de uma forma muito global, tem quase um efeito à escala internacional, tenta que as coisas sejam muito parecidas a outras cidades na Europa. E o que nos levou a estudar um pouquinho isto do guia turístico, quando é que tudo começa. E, curiosamente, acabamos por encontrar o primeiro guia turístico do Porto, de 1910, cujo, eu acho que dá para ler, vocês conseguem ler o título em francês, porque é uma coisa chique, não é? Estrangeirismo e tal. E ajudar tudo isso. Sim, mas o que é muito curioso neste primeiro guia português é realmente impressionante ver que num período de 100 anos, como é que isto do turismo e também como é que a cidade do Porto é vista. Um guia turístico de 2015 que é muito mais global e quase multilínguas, este guia de 1910 fala do Porto de uma maneira muito mais para as pessoas que são residentes do Porto e quase que é um pequeno livro com onde tem várias publicidades de diferentes lojas e o comércio local que existia e alguns pontos de vista sobre a arquitetura que se fazia cá. Por exemplo, isto é um bocado referente também porque é um trabalho que fizemos, uma área de trabalho onde tivemos que intervir. Na altura, em 1910, estavam a fazer a estação de São Bento. Uma ponte, a nível de transportes. A estação de São Bento. E realmente era considerado uma aberração, quase, o edifício a ser construído, porque veio a substituir a imagem que vocês veem aqui, que era um antigo convento de Ave Maria, e que realmente foi um choque para as pessoas na altura. Construiu-se a estação de São Bento, e realmente é interessante ver que hoje é um edifício que é tão icónico e que está nos guias turísticos como um edifício a ver, e antigamente no guia de 1910 era um edifício quase a não ver, que era uma aberração, e ver como está integrado na malha da cidade do Porto. Isto é alguma coisa que nos faz refletir e que, no desenvolvimento das nossas ideias, tem muita importância para que nós consigamos perceber como é que as pessoas encaram a atualidade e de que forma que isto foi evoluindo ou vai evoluindo ao longo dos tempos. Nós acreditamos que cada vez a mudança é mais rápida e, por esse motivo, leva-nos a levar para outros locais e para outros pontos na cidade que de alguma maneira estão expostos, fazem parte delas, estão integrados, mas de alguma maneira podem vir a sofrer novas intervenções. Porque não? E exatamente em São Bento, nós pegamos nisto não só por acaso, e aconselho a todos aqueles que conseguirem ver o guia turístico de 1910, porque para além do português, que é completamente diferente,
Para além disso, tem coisas muito curiosas, como as cidades periféricas não têm interesse nenhum, a dizer que inacreditavelmente as pessoas gostam de ir para a pobre e não se percebe porquê. Está lá escrito, não estou a exagerar. Sim. Mas é muito curioso porque depois esta situação de São Bento também levantou-nos muito este repto, porque realmente influenciou uma área de trabalho que nós estávamos a explorar na altura, e que é São Bento. Nós sempre acreditamos que era uma estação super bem integrada na cidade, que fazia parte da malha histórica do centro. Este não quando, em 1910, era um monolito feito em pedra que não fazia sentido nenhum para a cidade, que tinha vindo a destruir uma zona tão bonita da cidade. Isto leva-nos então a olhar para as ruínas, que são parte integrante da malha urbana do Porto, e neste centro histórico foi-nos levantado um desafio para intervirmos nesta ruína. Isto porque nós já tínhamos dito publicamente que achávamos que as ruínas eram espaços a intervir, porque temporariamente pode anteceder algo que modifica a visão que temos sobre elas. Deixem de ser uns espaços vazios e pretos, mas passem a ser algo interessante e que esteja no mínimo integrado na cidade. E desta forma, o desafio que nos foi levantado, nós optamos por, nesta ruína, mesmo ao lado de São Bento, já com mais de 70 anos, a ideia era quase redesenhar o edifício, redesenhar aquilo que existiu enquanto parede de alvenaria dentro da cidade, contudo, sem descaracterizar o espaço que existe, que faz parte da cidade, que é a ruína, é toda aquela escarpa que foi deitada abaixo para a abertura da ponte de Luís I. Contudo, e esta história toda da estação de São Bento leva-nos também a comentar se este plano vertical, muito simples, se faria algum sentido. E nós não gostamos tanto disso, e a ideia passa então por criar alguma disrupção e algum desequilíbrio e de formar esta malha digital, dando origem àquela que nós chamamos hoje de metamorfose, que é um projeto que eu diria que algumas pessoas já devem ter visto, porque está bastante inserido na escala da cidade, e que é o nosso cartão de visita em termos de ideias. Um projeto que nos deu bastante gozo a idealizar, e que tem muito a ver quase com uma malha digital temporária que paira sobre uma ruína com história, num espaço com história, que dificilmente está aberto a este tipo de atitudes. E é exatamente por essa atitude que nós gostamos, e que, quer seja uma crítica, quer não gostem, quer gostem, este tipo de atitudes, este tipo de avanço que nós fizemos sobre este espaço é aquilo que nos deixa mais satisfeitos. Automaticamente queremos um elemento cênico, não é? Um elemento cênico na cidade que já recebeu várias intervenções, esta também uma ideia de luz para que pudesse coabitar com a cidade, não só durante o espaço do dia, mas também à noite. Criamos aqui algumas interatividades, as pessoas mandavam mensagem para as luzes e podiam escrever aquilo que quisessem, nem sempre bem, nem sempre correto, nem sempre bonito, mas a mensagem pagava passado 1 minuto. Às vezes era bastante tempo, aquilo que estava escrito. Não trouxemos fotografias disso, não. Mas estivemos num chat durante umas 2 horas, com alguém. Sim, mas nestas questões todas disto que gostamos de trabalhar muito com a cidade, e um bocado reinterpretá-la e percebê-la e ver que realmente numa escala de tempo muitas coisas vão sendo feitas, e também quem as observa no tempo que estamos também vamos assimilando-as de maneira diferente, ou gostamos na altura ou não, e depois ao longo do tempo isso vai alterando. Outro dos temas que também gostamos de reinterpretar e que fizemos um pouco um trabalho nesse sentido é a questão da tradição, em que, por exemplo, neste caso, os manjericos, que são um elemento tão icónico das festas de São João, queríamos também um bocado explorar como é que a tradição pode ser vista de outra maneira, e muito mais absorvente, e quase que através do olfato e deste movimento de montanhas, em que era quase um obstáculo no meio da rua, que as pessoas tinham que atravessar e ter esta sensação diferente de estar quase imersa no meio destas montanhas de manjericos. É exatamente aqui que nós tocamos um aspecto que é muito interessante e que é muito difícil de trabalhar e de imaginarmos algo, que é como é que nós podemos, de alguma maneira, gerir as emoções das pessoas quando confrontadas com as nossas ideias ou com aspectos que nós realçamos, quer na tradição, quer na cidade, como há pouco de metamorfose. E é exatamente olhando para isso que nós tivemos uma ideia de, por que não então, se só nós é que temos as pessoas a trabalharem, ou melhor, a absorverem aquela emoção que a peça lhes traz, que pode ser positiva ou negativa, não é isso que está em questão,
é mesmo porque não então colocar as pessoas no nosso papel e elas que se vejam elas mesmas quando confrontadas com a cidade, com os planos da cidade. E isto é uma outra ideia que foi também apresentada no Porto, portanto estamos ali todos na mesma zona, não decidimos andar muito, porque não tínhamos muito tempo, portanto não podíamos ir para outros locais. E então a ideia era exatamente construir uma ideia em que as pessoas pudessem revisitar, que se pudessem ver, e não digam que não, qualquer um de nós já o fez, a passear na rua e olhar para a montra, não estão a olhar para o que está lá dentro, estão a ver-se refletidos. E é exatamente o propósito desta peça, que as pessoas possam assumidamente verem-se refletidas, mas de uma maneira, com alguma estranheza, verem-se refletidas no telhado, verem-se refletidas no pavimento. O jogo de escalas também é muito interessante e basicamente aqui é uma autoprovocação, porque cada um é que se provocava a si mesmo, envolvendo-se ou não com esta peça. E este é o nosso propósito. Portanto, atravessamos um pouco 3 escalas que nós gostamos muito de trabalhar, porque ainda por cima no Porto ainda mais, mas esta ideia de trabalhar a cidade, perceber como é que a cidade dialoga com a história que tinha, trabalhar a escala depois da tradição, que também é uma coisa assumidamente muito forte, e depois a própria pessoa, tentar gerir isto de maneira que não sejamos nós a ditar as emoções, mas sejam as pessoas a emocionarem-se com aquilo que estamos a apresentar. Bom dia, obrigado. Yeah.